Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café das Sabidonas, que acontece todas segundas e quartas-feiras, sempre às 7h30. E sexta-feira, o nosso Expresso Duplo com Silvinho. Se você perdeu algum episódio, você consegue assistir pelo YouTube ou também escutar pelo Spotify. Geralmente os episódios sobem no mesmo dia, no YouTube na mesma hora, tá bom? E no Spotify até o final do dia sempre. Então aproveitem aí enquanto vocês estiverem ou no trânsito ou fazendo um cardio, coloca lá os conteúdos para você não perder nada, tá bom? Bom dia, Thaís, maravilhosa! Vamos aqui, meus amores. Ontem eu abri caixinha, né? Nós já fizemos um episódio assim onde eu fui respondendo algumas dúvidas de vocês das caixinhas. E aí eu sempre falo isso, né? Ah, eu preciso abrir mais caixinhas e tal. E acaba que no meio da loucura, né? Acaba esquecendo. Então ontem eu abri caixinha para vocês colocarem algumas principais dúvidas para eu estar respondendo ali. Tem umas perguntas maravilhosas, tá bom? Acne na gestação, prisão de ventre, melasma e acne, princípios ativos, tem bastante coisa. Então eu já vou abrir aqui para vocês, tá? Alguns dos efeitos que você salvou, ok. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Germana! Bom dia, meus amores. Dezembrou, né? Nosso dezembro aí. Esse microfone aqui, ele tá me incomodando. Calma aí. Vou deixar ele assim, senão ele cai pro lado e depois não pega minha voz. Dezembrão aí, né, meus amores? Corrido, fica corrido para todo mundo. As pacientes que não apareceram o ano inteiro, agora elas querem tratar o melasma em pleno dezembro, em 2 sessões. Não é assim que acontece? Ou elas aparecem assim, ó, na segunda-feira, aí eu tenho um casamento no sábado. A cara virada num pano velho. E aí nós temos que dar conta daquilo ali, não é? Faz parte, né? Bom dia, Carolzinha maravilhosa. É o nosso dezembrão clássico, né? Clássico. Se a gente contar, eu garanto que vocês vão ter vários casos parecidos aí também, porque elas querem resolver o problema delas, que elas não resolveram o ano inteiro, em uma semana ali conosco. Buenas, deixa eu abrir aqui uma das primeiras perguntas que nós temos. E se você tiver alguma outra pergunta, aqui embaixo tem um pontinho de interrogação, tá vendo? Você pode abrir ali e colocar, ou colocar aqui pelos comentários que eu respondo também, tá bom? Vamos lá, tem uma muito boa aqui, ó, que eu já vou começar com ela, tá? Ali, ó. Acne na gestação, o que indica? Vocês costumam. Bom dia, doutora Mari, maravilhosa. Bom dia, Ira. É Liliane, né? Lili. Bom dia. Que às vezes eu leio o nome, o início do nome de vocês ali. Vocês costumam tratar gestantes e lactantes? Hoje no nosso mercado tem profissionais que atuam com nichos específicos. Eu sempre falo muito isso para vocês, né? Qual é o mercado que você atua, qual é o nicho e às vezes ainda tem o subnicho daquilo. Muitas profissionais hoje estão 100% focadas em tratamentos de gestantes e lactantes. O tratamento convencional, que nós temos disponíveis hoje para gestante convencional, deixa eu terminar de falar, tá bom? Para gestantes e lactantes é o nosso famoso Azelã, não é isso? Muitas gestantes e lactantes aparecem lá no seu consultório com aquela pomadinha famosa, o Azelã aí. Muitas vezes elas estão com acne e acabam tendo aí até uma dermatite, muitas vezes tornam a pele sensibilizada, por estar utilizando aquele produto de uma forma incorreta. Indicam durante a gestação e a lactância? Ah, é porque pode utilizar. Poder pode, mas será que a pele dela realmente precisa daquele produto? Ou tem produtos que entregam uma performance ainda melhor, são menos irritativos, menos sensibilizantes e de fato vão entregar o resultado que a pele dela precisa a longo prazo. Então é isso que a gente precisa pensar. Tem como tratar? Tem como tratar. Qual o melhor tratamento? A gente vai falar sobre Milium. Tem uma perguntinha sobre Milium aqui dentro da caixinha, tá? Tem como nós tratarmos? Tem como nós tratarmos, tá? Acne na gestação, e é aquilo que eu falo para vocês, né? Peelings não, né? Procedimentos estéticos, de modo geral, eu não faço em gestantes, e lactantes até faço, tá? Gestantes não. O máximo, uma limpeza de pele com princípios ativos naturais, livres aí de ureia, por exemplo, livre de ácidos, né? Uma limpeza com os componentes mais naturais, né? Mais sem tanta carga química possível ali naquele tratamento, ok? Isso eu faço. Agora, o que que ela poderia utilizar no skincare dela para controlar esse quadro de acne?
Aqui eu gosto muito de trabalhar com as argilas. É um produto extremamente versátil, multifuncional. É um produto que não vai colocar a pele da paciente em risco. Quando você está tratando uma gestante, né? Nós já falamos isso em outros episódios. Você precisa colocar na sua balança benefício e risco. É isso que você precisa arriscar ali: benefício e risco. Qual é o benefício de você estar desenvolvendo aquele tratamento em relação ao risco, né? O quanto, por quê? Qualquer coisa que venha a acontecer com essa mãezinha, com a mãe ou com o bebê, ela pode correlacionar com tudo que ela fez, não só com o seu tratamento. Se ela fez um exercício diferente, ela vai tentar correlacionar com aquilo. Se ela fez, comeu alguma coisa diferente, ela vai tentar ficar procurando alguma coisa, certo? Porque as mães, elas ficam, né, com os hormônios ali bem bagunçados. Então, o que você precisa pensar é qual é o risco, qual é o benefício. Vale expor o risco, essa mãezinha? É a primeira coisa que você precisa se perguntar, tá? Trazendo isso para a sua prática clínica, tudo que for com menos cargas químicas. Então, aqui nós temos hoje marcas específicas de gestantes e lactantes. A Solvi é uma delas. Amo a marca da Solvi. Os produtos têm muita tecnologia. Eles carregam ali muitas vezes 95, 98% de matérias-primas provenientes aí da agricultura orgânica, produtos naturais, né? Princípios ativos naturais. Os conservantes que eles utilizam, a grande parte ali são conservantes que não se tornam alergênicos. Então, eu gosto bastante da tecnologia da marca da Solvi. Não que seja só ela, tem outras marcas aí que trabalham com gestantes e lactantes também. A Mostela também tem, né? Que daí é bem específico de mamãe e bebê. Mas quando nós falamos de acne, nós precisamos de alguma coisa que já tenha uma ação mais específica. A Solvi, ela tem tecnologia cosmética, não que a Mostela não tenha. Mas quando nós falamos de acne, nós precisamos de produtos mais específicos para essa disfunção, certo? A Solvi é uma delas, produtos naturais como argila, óleos vegetais. Gestantes e lactantes podem utilizar muito rosa mosqueta. Gosto bastante tanto de usar pontual, quanto daqui a pouco misturado na argila ou num creme neutro, pode ser utilizado também. Dentro do curso Fórmula Home Care, nós temos uma parte lá só sobre princípios ativos, com todos os princípios ativos que podem ser utilizados tanto na gestação quanto na lactação. E assim você vai personalizar o produto da sua paciente com aqueles princípios ativos que podem ser utilizados, tá? Então, aqui já trouxe para vocês marcas, né? Princípios ativos aí também que vocês podem estar utilizando. Eu, Grazi, geralmente faço uma formulação com menos princípios ativos. Vou colocar ali uma aloe vera, um extrato de camomila, a niacinamida, que pode ser utilizada em gestantes e lactantes também, ajuda não só nessa questão da acne, como nas hipercromias pós-inflamatória, contribui na função barreira. Vou colocar ali um probiótico, pensibiome, também pode ser utilizado. Então, vou tentar deixar aquela formulação com menos carga química possível e o menos é mais. Aqui nesse ponto, menos é mais, tá bom? Menos princípios ativos, menos produtos. E a acne nessa fase da gestação, ela pode acontecer. Não tem como, não vai ser o cosmético de uso tópico que vai conseguir solucionar. Porque aquilo ali muitas vezes é hormonal, é uma fase que ela vai ter que passar. O que você vai conseguir fazer com o seu cosmético é suavizar. Tá bom? Suavizar, amenizar, deixar mais harmônico, mas não tratar uma acne na gestação, tá? Esse é o ponto, porque muitas vezes tem outras coisas envolvidas ali que você não vai conseguir mexer nesse momento, tá? Bom dia, Cássia. Bora para os próximos aqui. Essa eu gosto bastante. Paciente com prisão de ventre, qual o melhor probiótico? Vou falar uma coisa que vocês não vão gostar, mas depende. Existem muitos probióticos ali, tá? Aqui, se você não tem domínio ainda sobre a prescrição de probióticos, encaminha. Encaminha, vai ser a melhor coisa que você vai fazer, vai ser encaminhar para uma nutricionista para normalizar essa prisão de ventre, essa desbiose, essa inflamação desse sistema gastrointestinal. Encaminha. Se você ainda não tem 100% de domínio sobre o que você está fazendo, encaminha. Sabe por quê? Muitas vezes um probiótico prescrito de forma incorreta, ele pode agravar aquele quadro clínico, e isso não é novidade para vocês, né? Então, o que acontece? Você, vamos supor, colocou lá um lactobacillus, não sei das quantas lá. Dependendo da dosagem, dependendo da forma de uso, você vai acabar agravando aquele quadro clínico, tá bom?
para não deixar vocês aqui. Por isso que eu gosto muito dos frequenciais, né? Os frequenciais, eles entram aqui. Para que que servem os Vamos lá. Para que que servem os frequenciais? Quando você não sabe, não é nem que não sabe, né? Quando você ainda não tem 100% de segurança, de certeza no que está acontecendo naquele organismo, qual é a causa daquela disfunção, você vai entrar com os frequenciais para agir de uma forma mais ampla naquele organismo, né? Dar um reset celular de uma forma mais ampla. É para isso que existe, por exemplo, ali os moduladores intestinais, é para isso que existem ali a desparasitação. Você não tem exatidão onde que você está agindo, porque você está agindo de uma forma mais ampla, certo? Agora, se você sabe exatamente onde você tem que agir, você entra aqui com os probióticos, beleza? Outra sugestão de agir de uma forma mais ampla também, que eu gosto muito, e nós já falamos sobre isso em outros cafés, é o IBS Care. Digita alguém aqui nos comentários para mim, IBS Care. Bem como tá falando, tá? IBS Care. O IBS Care, ele é um modulador intestinal. Ele tem na sua composição 8 tipos de cepas diferentes. Então ele vai agir por diferentes mecanismos também, e ele não age só a nível IBS Care. É isso aí. Thaís. Ele não age só a nível intestinal, tá bom? Ele vai agir em todo o sistema gastrointestinal, vai diminuir o processo de queimação, de estufamento, vai melhorar o processo de digestão, vai melhorar o processo de evacuação, vai trazer mais qualidade para aquelas fezes, né? Qualidade de fezes é ótima, mas vocês sabem, né? As meninas do curso Fórmula Home Care sabem, né? A questão das fezes ali, como que ela deve ser, né? Claro que muitas vezes a gente nem comenta isso com o paciente, né? Mas ele vai agir em todo esse sistema gastrointestinal, tá bom? Não só a nível intestinal ali. Então, mais uma vez, quando você não sabe com exatidão o que está causando aquela prisão de ventre, ou daqui a pouco aquela desbiose no paciente, aquela inflamação, entra com algum princípio ativo, com algum método aí, que esteja de uma forma um pouco mais ampla, e aí aos poucos, né, você vai entendendo o que aquele organismo, o que aquele sistema está pedindo para você. Nem sempre, e se te prometeram isso, já tira isso da cabeça, tá bom? Nem sempre numa primeira consulta você vai chegar com 100% de certeza na causa daquela disfunção. Não vai. Se te falaram isso, estão te mentindo, tá? Muitas vezes o paciente esquece de nos trazer informações importantíssimas. Muitas vezes ele não quero nem usar as palavras erradas aqui, né? Mas ele fica com vergonha de te trazer algumas informações. Muitas vezes ele não diz as medicações que ele faz uso, não conta tudo que faz parte da alimentação dele. Então, num primeiro momento, num primeiro contato, na consulta, nem sempre você vai conseguir chegar com exatidão na causa daquela disfunção, tá entendendo? Então, você precisa conhecer recursos que tenham uma ação mais ampla para você não deixar aquele paciente desamparado, tá bom? IBS Care das cepas aí que eu mais prescrevo. Eu sou simplesmente apaixonada. Agora, para essas épocas de final de ano, de verão, né? Onde a gente tem aí essa comilança, bebida e uma confusão toda, é o que eu mais prescrevo, é o IBS e enzimas digestivas. Inclusive, já faz alguns anos aí que eu prescrevo as enzimas, né? E agora, recentemente, nós fomos viajar com um casal de amigos e eu levei as enzimas. E a nossa amiga, ela é intolerante a glúten. E ela evita comer lactose também. E aí ela não levou as enzimas dela, né? Que são enzimas específicas. Eu falei assim, amiga, pode comer tranquilamente. Que eu trouxe as enzimas. E aí, no primeiro momento, ela ficou meio assim, ai, será? Eu disse, não, pode confiar. E aí ela comeu, e aí eu dei as enzimas para ela. E ela disse que logo que ela come o glúten, ela fica com a pele alérgica, ela acorda inchada, com a pele vermelha e etc. E logo que ela acordou, ela disse assim: Nossa, eu estou impressionada, que eu não estou inchada, não estou com nenhum tipo de reação alérgica no corpo, não estou com nenhum sintoma de nada. Então, realmente, né, funciona e eu gosto muito de trabalhar com as enzimas, principalmente agora nessas épocas de final de ano, né, que a gente ultrapassa os limites de tudo aí, de bebida, de comida e etc, tá? Oi, Ana, maravilhosa! Eu não vi você aqui ainda, Ana. Te mandei um caso de hipercromia pós-inflamatória no suporte. Sim, hoje eu estarei imersa nos casos clínicos de vocês, tá?
entrar a nossa turma da Black foi gigantesca, tá bom? Tem dias que a gente passa respondendo mais de 150 perguntas de vocês dentro das plataformas. Um pouquinho de paciência, todo mundo vai chegar lá. Mas hoje eu estarei focada nos casos clínicos de vocês. Tem casos clínicos pela comunidade do Fórmula, que é o único local que nós respondemos casos clínicos, tá bom? Casos clínicos são exclusivamente do curso Fórmula Home Care pela comunidade, tá bom? Para vocês não se perderem aí. Buenas! Bom dia, Lotus. Qual o seu nome, Lotus? Para eu não ficar te chamando de Lotus, porque não é, né? Ana, maravilhosa, você interage por onde, meu amor? Às vezes eu vejo você aqui e falo com você sempre. A Ana, ela é tão maravilhosa, ela é tão linda, gente. Vocês acreditam que um dia eu bloqueei essa mulher e falei assim, isso aqui é fake. Fui lá e bloqueei, entendeu? Porque a mulher parece uma IA de tão maravilhosa. Lívia, não vou mais esquecer, tá bom? A Lívia é maravilhosa. Aí eu falei assim, não pode, essa mulher não pode ser real. E aí, ela, acho que ela recém tava começando com o Insta dela ali, e eu falei, ah, quer saber, isso aqui é IA, com certeza. E não, era ela, assim, mulher, tu me bloqueou. Eu falei assim, não é possível. Vamos lá, então beleza, tá? Então enzimas é uma coisa que vai ajudar muito. E outra coisa na questão prisão de ventre, tá? Nem sempre, como eu falei para vocês, o problema ele é no intestino, tá bom? Muitas vezes ele é lá no início do processo de digestão. Então, todo esse sistema gastrointestinal precisa ser avaliado e não só a função intestinal. Muitas vezes nós perguntamos para a paciente, né, qual é a saúde do seu intestino? Se a saúde do intestino é ok, ela consegue fazer o processo de evacuação todos os dias, ok pra gente, ok? Ok pra gente, ok? Falei 300 ok agora, né? Agora, se ela disser, olha, desde pequeno eu não consigo fazer o processo de evacuação todos os dias, né? Eu vou ali uma vez, um dia sim, 2 dias não. Aí você precisa se aprofundar nessas perguntas. Beleza. Quanto você come, você sente algum processo de estufamento, de queimação, chega a ter refluxo, fica com a barriga inchada, a barriga fica dura, porque cada um desses sintomas eles levam para alguma disfunção. E aí nós precisamos entrar um pouco mais a fundo nisso, para chegarmos no que está causando essa prisão de ventre, tá bom? Quais enzimas, isso Larinha maravilhosa, curso, tá? Aí eu posso indicar as enzimas para vocês lá dentro da nossa comunidade, dentro das plataformas, tá? Aqui aberto não, até porque eu levei alguns anos para chegar nessa formulação, que ela é simplesmente perfeita, tá? Perfeita mesmo, juro para vocês. Ela não tem só enzimas de glúten e lactose. Ela tem enzimas de açúcar, ela tem enzimas de carnes, né? Então a gente sabe que o processo de digestão, a depender ali da quantidade de carnes, de carboidratos que nós comemos, ela leva de 4, 5, 6 horas muitas vezes. E aí você fica naquela giboiando infinito, né? Ou eu costumo dizer que o intestino vai lá e desliga o cérebro para ele conseguir fazer o trabalho. Então, essas enzimas, elas ajudam a quebrar esses alimentos em micropartículas para melhorar esse processo de digestão. Então, fazer isso com glúten, com lactose, com carne, com açúcar. Então, são enzimas completas que vão agir em diferentes mecanismos aí. Não é só um tipo, tá bom? Bom dia, Vivi, maravilhosa. Gleice, esse link que enviaram no grupo do Instagram dessa aula, sempre que eu clico no link, nunca vai para o YouTube. Não, esse daqui tá acontecendo aqui pelo Instagram. Quando é pelo YouTube, eu aviso vocês, tá? Eu tô gravando aqui pelo YouTube, mas ele não tá ao vivo. Ele tá aqui pelo Insta mesmo, tá? A Lívia colocou aqui, ó, eu só consigo ir ao banheiro com uso de probióticos. Já tem mais de 2 anos que uso lactobacilos. Uma coisa que eu falo muito para as pacientes também, que a gente precisa observar aí no teu caso também, Lívia, é que o nosso organismo, pessoal, ele não foi feito para ser estimulado o tempo inteiro. Ele precisa ter o seu funcionamento normal e adequado sem receber estímulos contínuos e constantes o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Você não pode ficar refém de algo, tá bom? E aqui eu não estou falando de medicações controladas, tá bom? Nós estamos falando sobre suplementação.
Se você está acostumada, tá, por mais que estejam lactobacilos ali para que você consiga fazer esse processo de evacuação, algo ali não está 100%, que você ainda não conseguiu olhar para isso, que ainda não chegou na causa disso, né? Uma coisa que resolve muito aqui é entrar com os frequenciais, fazer essa desparasitação completa por no mínimo 90 dias, dar um reset celular real aí nesse organismo, para que você não fique refém desses suplementos. A mesma coisa as enzimas, a mesma coisa o IBS quer. Não é saudável, por mais natural que seja, você fazer uso contínuo e constante de substâncias, certo? O seu organismo ele foi feito para trabalhar 100% sozinho. Não estou falando de medicações controladas, ok? E ele é 100% químico. O que está em descompasso que o seu organismo, o seu intestino não está conseguindo fazer sozinho, certo? Então, por mais que seja lactobacilos, alguma coisinha precisa ser revista aí para que você não fique refém. O que eu falo para as pacientes sobre o IBS Care e sobre as enzimas? Quando elas entram em manutenção, ok? Então, vamos supor aqui, ó, peguei uma paciente com prisão de ventre ali e nós analisamos que todo o processo estava no início do sistema digestório dela. Entramos com as enzimas, voltamos ao fluxo normal. Após finalizar 30 dias de tratamento, essa paciente ela entra em manutenção, ou seja, ela não vai precisar tomar aquelas enzimas todo santo dia como a gente estava fazendo no tratamento. Ela vai tomar as enzimas quando ela fugir da rotina de alimentação dela. Então, no final de semana, beber uma cerveja, comer uma pizza, comer um hambúrguer. Aqui no sul tem muito X, né? Comer um X. Olha, faz anos que eu não como X aí, Jesus. Então, meu Deus, é a bomba relógio, né? Aquela ali a gente chama muitas vezes de morte lenta. Morte lenta são os cachorros quentes da rua, né? Aquelas duas salsichas, meu Deus do céu. Uns livros abertos, cachorro quente. Enfim, né? Quando ela foge um pouquinho dessa alimentação, aí o ideal é ela fazer o uso das enzimas, mas não tomar sem motivo a longo prazo. Fez sentido para você? Estão conseguindo pegar a linha de raciocínio aqui? Bom dia, Vivi, maravilhosa. Acho que eu já tinha dado, né? Flavinha, maravilhosa. Ontem compartilhei um resultado maravilhoso da Flavinha. Vocês estão dando o nome de vocês, hein? Vocês estão dando o nome de vocês. É... Lili, isso é da nossa comunidade, precisa entender o que aconteceu, tá? Não era para ter acontecido, alguma coisa tá errada aí, tá bom? E deixa eu já falar uma coisa para vocês, meninas. Quando eu faço os cafés aqui com vocês, para vocês trazerem aqui as perguntas de vocês e etc. Agora, quando for assim, estudo de caso clínico, dúvida pontual de alguma aula específica, vocês precisam mandar pelas plataformas, tá bom? Só para vocês entenderem, a nossa aba de plataformas, elas vêm as perguntinhas todas juntas assim, tá? E aí ao lado fica a aula que vocês comentaram ali. Eu entro na aula, eu assisto ali para entender qual foi a dúvida de vocês, se eu não fui clara especificamente, o que que... Então eu clico lá, eu assisto lá. Se vocês soltarem aqui, por aqui, eu nunca consigo dar assistência para vocês, tá? Nem pelo meu direct. Vocês são muitas, muitas, vocês não têm ideia. Às vezes eu tô respondendo, ontem eu falei isso para uma colega. Às vezes eu tô falando com vocês e eu printo a tela, porque se eu sair do Instagram, alguma coisa acontecer, eu já não acho vocês de novo no meu direct, tá bom? Então, dúvidas sobre plataformas, tudo, plataformas, tá bom? Suporte, manda por lá, gente. Todos os dias a gente entra lá para responder vocês. Vocês não ficam sem assistência, certo? Germana, maravilhosa. Quando a paciente tem acne inflamatória, ela já melhorou muito, mas eu noto que nas abinhas do nariz ficam muito vermelhas. Sinal de doença respiratória, exemplo de sinusite, não sei, você tem que perguntar para ela se ela tem alguma disfunção respiratória, tá? O que ela está utilizando no skincare, que às vezes pode estar sensibilizando esse local aqui. Tipo de protetor solar, qual é o protetor específico daquele protetor solar, ou seja, qual é o componente que tem ação de proteção solar naquele produto de protetor solar. Por que isso? Porque tem alguns componentes que sim acabam ressecando demais a pele e aí acaba ficando com essas fissurinhas aqui ao lado do nariz, também é muito comum ao lado dos lábios aqui. Nem sempre esse ressecamento aqui na linha do nariz tem a ver com doenças respiratórias, tá? É mais a nível de produto cosmético que estão sensibilizando e ressecando esse local e falta de hidratação mesmo, tá? Bom dia, Daisy, maravilhosa.
Vamos lá. Buenas, falamos aqui, vamos para o próximo, senão a gente fica muito tempo na mesma, né? Essa aqui também é bem polêmica, ó. Essa é polêmica, né? Peeling e microagulhamento no mesmo dia. O que eu acho não é o que eu acho, eu não faço, né? Existem condutas clínicas. Cada profissional tem a sua conduta clínica, tem a sua linha de raciocínio e entende. A fisiologia ela é uma só, na minha cabeça ela é uma só. Eu já tentei entender outras fisiologias e eu fico assim, cara, não faz sentido. Não é assim que é o processo regenerativo de cicatrização e de reparação da pele. Quando você entende a fisiologia na raiz, que você entende o processo cicatricial do tecido, o que acontece em cada fase de cicatrização, você vai entender que a pele, em cada momento do processo de cicatrização, de regeneração, ela vai exigir do organismo alguma coisa. E nenhuma dessas coisas é o peeling, é o ácido em si. Aplicar isso no mesmo dia do microagulhamento, na minha prática clínica, não faz sentido algum. Meu entendimento sobre fisiologia, sobre agressão de tecido, sobre cicatrização e regeneração, não faz sentido, tá bom? Tem meninas que aplicam? Sim, aplicam o microagulhamento, fazem o drug delivery ali com princípios ativos, né, para aumentar essa permeabilidade e aplicam o peeling químico. Se você pensar a nível bem básico mesmo, qual é a função do microagulhamento? Vamos lá. Criar microcanais nessa pele para aumentar a permeabilidade de algum princípio ativo, ok? Ok. Qual é uma das funções do peeling químico, sem especificar de que família ele é? Qual é a função daquele peeling químico? É abrir caminho, diminuir a espessura de extrato core, melhorar a permeabilidade, não é isso? Por que que você está fazendo um microagulhamento que já está criando esse microcanal? Inclusive, o microagulhamento, ele é capaz de permear em até 300 vezes mais um princípio ativo, tá bom? E é aqui que muitas pessoas não sabem disso. Ele é capaz de permear em até 300 vezes mais esse princípio ativo. Será que você quer que o peeling, ele permeie até 300 vezes mais nessa pele? Se você já está utilizando de um método, né, de um procedimento estético, cuja finalidade dele é abrir caminho, por que que você está usando o peeling químico que também quer abrir caminho nessa pele? Você já não abriu o maldito caminho? Coloca lá o seu princípio ativo e deixa o peeling para um outro momento. O que eu faço na minha prática clínica? Preparo aquela pele com peelings químicos de várias famílias. Então, nós iniciamos muitas vezes com os blends aí de polihidroxiácidos, depois nós já vamos para a família dos AHAs, né? Alfa-hidroxiácidos, vai construindo uma linha de tratamento até o momento que aquela pele estiver apta a realizar um microagulhamento, tá bom? Aí depois de uns 15, 20 dias, entra com polihidroxiácido de novo, aumenta umectação e hidratação. Faz muito mais sentido do que você realizar tudo na mesma sessão. E outra, aqui a gente nem tá entrando no poder inflamatório que você causa nesse tecido fazendo isso, né? O microagulhamento, meninas, por melhor que ele seja aplicado ali no dia, por melhor que seja a técnica da profissional, você está causando um processo inflamatório. Tá entendendo? Você está causando um processo inflamatório. Você está causando uma inflamação para acelerar aquele processo de regeneração e cicatrização. Essa inflamação que você está causando, ela é intencional. Ótimo, mas ela precisa ser intencional e controlada. Se você faz um microagulhamento e aplica ali no momento do microagulhamento, você já está liberando mediadores pró-inflamatórios, interleucinas, prostaglandinas, aumentando a inflamação daquele tecido, intencionalmente, porque você vai controlar isso logo em seguida, no home care, no pós-imediato, no pós-tardio. Agora, pensa você triplicar muitas vezes essa inflamação com peeling químico. Será que você vai conseguir controlar toda essa inflamação no pós? E o pior não é nem só o que as pessoas fazem na sessão, é o que elas não fazem no pós. Porque daí no pós-tardio, que é onde a pele mais vai precisar de assistência cosmética, eles vão lá e me prescrevem um Cicaplast, por exemplo. Não é assim? Um Cicaplast, vão indicar daqui a pouco uma vaselina para paciente. Então, não faz sentido. No pós-tardio, pós-imediato, pessoal, é aquilo que eu sempre digo, olha, você pode ter feito o pior erro da sua vida no consultório. Ah, errou o peeling, errou ali o sabonete, errou... Você pode ter cometido o crime que for. Se você souber trabalhar o pós-tardio dessa paciente,
nem você nem ela vão perceber aquele erro, tá entendendo? Porque é no pós-tardio. Só que dificilmente, né? Porque como a pessoa, quando a pessoa erra na clínica, ela sai fazendo erro atrás de erro, né? Mas o ponto é, no pós-tardio é onde aquela pele mais precisa de assistência cosmética. Não só no microagulhamento, peeling, limpeza de pele, laser principalmente, procedimentos minimamente injetáveis aí. A assistência do pós é o que vai mandar na qualidade daquele resultado, tá entendendo? Então, na minha prática clínica, não faz sentido. Eu prefiro construir um plano de tratamento do que simplesmente expor a pele da paciente a tanta agressão e não saber se você vai conseguir controlar. Não tem como você saber o nível de permeabilidade que foi aquele peeling, sendo que você já criou microcanais com microagulhamento. Não tem como você. Ah, ele foi só até a segunda, terceira camada ali. Meu amigo, não tem como você saber isso. Por quê? Se você criou petequias aqui, ou seja, quando você faz aquele vermelhidão, sabe? A petequinha que a gente faz com microagulhamento, aquilo ali quer dizer que você já estimulou vasos sanguíneos. Então você está mais profundo do que você pensava estar. E aí você ainda me coloca um peeling ali? Não faz sentido, né? Pri, maravilhosa, obrigada pelo carinho. E estudar a fisiologia da pele sempre, 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 sempre. Não tem como fugir disso, gente. Eu tenho alguns livros de fisiologia que eu gosto, artigos, né? E eu me policio para pelo menos uma vez na semana estar lendo algo sobre que eu ainda não li, que eu ainda não estudei. Por quê? Nós nunca vamos saber tudo completamente. Tem técnicas que a Grazi lá de 10 anos atrás jamais aplicaria de novo. Com aqueles peelings altamente inflamatórios, descamativos. Se vocês não sabem, eu fiquei mais conhecida aqui em Porto Alegre por fazer aqueles peelings de cair a cara, entendeu? Eu pensava assim, é para cair a cara, então a gente vai fazer cair a cara. E realmente os peelings eram assim. Mas naquela época eu já trabalhava o pós, né? Eu entregava uns kitzinhos personalizados com o pós ali tardio da paciente. E eu comecei a me destacar aqui na região naquela época por causa dos peelings e por causa dos manipulados que eu entregava para elas. Eu vou ver se eu acho as fotinhas, eu já devo ter mostrado para muitas de vocês. Mas eu com certeza não aplicaria aquilo hoje, a não ser salvo raras exceções de peles extremamente maduras, preparadas, etc., que a gente faz uma descamação ali no auge do nosso inverno. Tem algum contra? Mari, não sei se eu entendi sua pergunta. Tem algum contra sobre skincare só manipulado? Não sei se eu entendi. E também não sei se você é nova por aqui, mas eu sou 200% a favor de skincare personalizado. Isso é a base que nós trabalhamos aqui, tá? Ah, não sou nada contra. Não sei se eu entendi a tua pergunta também, tá? Ó, vamos lá. Inicialmente, escolher até quantos ativos para trabalhar. Essa é uma ótima pergunta, tá bom? Essa é uma ótima pergunta. Agora silenciou. Porque nós pegamos até hoje muitos erros de prescrições ali. E eu posso confirmar a cada aula, isso que eu sempre falei para vocês, tá? Desde lá do início, quando nós iniciamos com o curso Fórmula Home Care, eu sempre falei e alertei muito vocês em relação à carga química dos produtos cosméticos. Produto cosmético não é brincadeira, tá bom? É um produto químico. Tem que saber manejar, tem que saber trabalhar, tem que saber prescrever. Não é só sair, porque a marca é bonita, que o produto X. Não, você tem que entender o que você está fazendo. Quanto mais princípios ativos dentro daquela formulação, mais você corre o risco de incompatibilidade cosmética. Muitas vezes você acaba estourando ali o limite da base, né? Então vamos supor, você escolheu o veículo lá, Second Skin, que é bem conhecida de vocês, né? A Second Skin, você escolheu lá, eu não lembro o limite dessa base específica, acho que é 30%. E aí o que acontece? Muitas pessoas começam a colocar lá 8, 9, já peguei formulações com 10 princípios ativos na mesma formulação. Uma coisa que vocês esquecem é que a base, ela não, o veículo ali, 30%, não é para você lotar aqueles 30%, porque lá na farmácia eles ainda vão precisar colocar um conservante, um solubilizante muitas vezes, eles vão precisar colocar um emulsificante, um antioxidante daquela formulação. Existem outros componentes químicos, então você não pode simplesmente lotar aquela base de princípios ativos.
Princípios ativos para a gente trabalhar numa margem segura é de 5 a no máximo dos máximos 6 princípios ativos na mesma formulação. O que eu ensino para as alunas dentro do curso Fórmula Home Care é que separem. Então, por exemplo, olha, eu peguei aqui esse estudo de caso clínico, eu preciso agir aqui em tais e tais mecanismos, ok? Para esses mecanismos aqui, os princípios ativos ideais seriam esses. Beleza, elencou os princípios ativos. Agora, como que você vai distribuir esses princípios ativos na rotina da sua paciente? Bom, tem princípios ativos que têm uma carga lipídica um pouco mais intensa, então você vai colocar ele noturno. Tem princípios ativos que contribuem para a proteção luz azul, que já também contribuem para a função barreira. Eles não têm função de TAC, então eles vão para serem utilizados diurno. Então, assim você começa a separar os princípios ativos. Se você separou 10 princípios ativos, 5 de manhã, 5 à noite. O que eu, Grazi, tenho feito ultimamente? Ultimamente não, isso já faz mais de 2 anos que eu trabalho dessa forma. É a rotina skincare minimalista. Geralmente eu deixo o mesmo produto para a paciente utilizar manhã e noite, um FPS, ou seja, um protetor solar para quando ela precisar, e um sabonete. Caso ela precise, aí indico algumas maquiagens ali também. Menos é mais. Precisa de 300 produtos, um para a área dos olhos, um para o pescoço, para você... O mesmo produto ele pode estar agindo em diferentes locais ali na face, a não ser, salvo exceções, que seja alguma coisa específica. Então, essa paciente, ela veio tratar uma questão de olheira pigmentar, uma olheira um pouco mais flácida. Aí nós trabalhamos o rosto dela globalmente, alguma coisa específica para aquela disfunção. A mesma coisa para o melasma, por exemplo, tá? Então, só para vocês entenderem como que a gente organiza tudo isso. Lívia, maravilhosa, quero ser igual a você quando crescer. Grazi, bom dia. Uma vez eu vi você falando sobre niacinamida, que as meninas jovens se iludiam usando. Não é bem assim, mas vamos lá. Eu vi você falando sobre a niacinamida, que as meninas jovens se iludiam usando, que não era bom. Não falei isso! Em que momento eu falei isso? Olha aqui, viu? Quando eu digo para vocês que as pessoas printam as nossas coisas e tiram de contexto, por isso que dá as polêmicas e por isso que vem os haters aqui depois, tá entendendo? Eu não falei isso, tá? Tem um dos princípios ativos que eu mais amo, que eu mais prescrevo, que eu mais utilizo, é a niacinamida, tá bom? Eu sempre prescrevi muito a niacinamida. O ponto que eu falei é que, dependendo de como essa niacinamida está empregada no skincare, na rotina skincare, ela pode vir a se tornar um ingrediente irritativo, tá bom? Porque as pessoas dizem, a niacinamida ela também hidrata a pele. Na verdade, ela não tem a função principal de hidratar. Ela vai agir por mecanismos secundários para contribuir com a hidratação. Se essa pele ela estiver desidratada e essa niacinamida não estiver combinada com algum princípio ativo hidratante, umectante, ela vai sensibilizar, tá bom? Então, o erro comum que muitas jovens cometem é usar só a niacinamida, achando que, né, porque agora tem as marcas que colocam ali só a niacinamida. Ela vai sensibilizar, ela vai irritar, pode dar acne cosmética, a depender do nível de desidratação que estava essa pele, ela pode inclusive causar uma dermatite, tá bom? Porque ela contribui para a função de hidratação, ela não é um hidratante, tá bom? Então, não é nada, não falei nada disso. Resumindo, tá bom? Eu amo a niacinamida, mas ela tem que saber ser utilizada no skincare aí dessas pacientes. Tem que saber estar combinada. Por isso que eu não gosto de isolar ela. Eu gosto de, ou se a paciente tem algum outro produto, por exemplo, ela tem o frasquinho da niacinamida, como eu já peguei em alguns ajustes de skincare, só niacinamida, o que eu faço? Coloco um bom hidratante, um bom umectante, e ela vai conseguir utilizar os dois produtos juntos. Mas assim que terminar essa niacinamida, ela não precisa comprar outra, porque tem produtos muito mais completos e versáteis no mercado que já tem a niacinamida junto. Então, não precisa comprar só a niacinamida, tá? Na minha prática clínica não faz sentido isso, tá bom? Então, acho que explicado, né? Viu? Depois eu falo pra vocês. As pessoas printam as coisas, tiram de contexto, depois me dão hate lá. Ó, Grazi, aqui onde moro, não acho alguns ativos das formulações e as farmácias sugerem substituições. Ok, tá? Uma coisa que eu falo pra vocês, cada região, então eu tô na pontinha do sul aqui, tá? A Rê que estava há pouco aqui. Tu é da onde, Flavinha? Fala pra mim.
A Rê que estava por aqui, algumas de vocês eu lembro a cidade. Minha cabeça também não lembra tudo, né? Mas a Rê, ela é do Piauí, se eu não me engano. E o que acontece? Cada região, ela tem uma demanda maior de princípios ativos. Aqui no sul, por exemplo, são princípios ativos mais de hidratação, de umectação, são produtos, são princípios ativos assim. Mais lá para cima, são princípios ativos mais de quê? Clareamento, de fotoproteção, antioxidantes. Então, cada região vai ter as suas demandas. O que vocês precisam entender? Qual é o mecanismo que você busca? Grazi, eu estou buscando um mecanismo de antioxidante e proteção luz azul. Beleza. A farmácia ela não tem esse princípio ativo que eu estou pedindo, mas ela tem esse outro princípio ativo que também tem o mecanismo de hidratação, de antioxidante e proteção luz azul. Beleza, é isso, tá bom? Porque muitas vezes os princípios ativos eles têm um mecanismo muito parecido ali, tá? E aí você não pode se pegar pelo nome, sim pelo mecanismo que você está buscando. E aí, geralmente, a farmácia já vai te entregar isso. Olha, eu não tenho esses princípios ativos que você está me pedindo aqui, mas eu tenho algo similar, às vezes até melhor, tá? Às vezes até melhor do que aquele que você está mandando para eles. E eles vão te mandar as sugestões, tá bom? Mas pode sim. O que eu não gosto de fazer, e que eu falo isso para as pacientes, é que se precisa trocar de três princípios ativos da formulação, porque daí muda um pouco o contexto, tá? Então, se é uma troca pontual ali, não tem problema. Agora, pô, trocar mais da metade da formulação, daí eu já não gosto, tá? Eu sempre falo isso para farmácia também. Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Boa. Sim, ó, a Rezinha tá sempre aqui. Eu sou do Piauí. Bom dia, sou Vera, técnica em estética e massoterapeuta. Faço limpeza de pele com extração. Não entendi. Era alguma dúvida, Verinha? Isso? Não entendi muito bem, tá? Vamos para as próximas perguntas. Ó, essa é boa também, ó. Ai, tem muitas boas aqui. Vocês lotaram a caixinha ali, eu amo isso. Eu acho que fica bem dinâmico aqui para nós. Ó, o ácido tranexâmico, ele pode ser usado de manhã? Vou deixar vocês responderem essa. Junto com o hidratante, até tem uma planilha aqui, deixa eu abrir ela, ó. Deixa eu abrir ela aqui, que eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês. Qual o nome? Tá. Calma aí que eu quero falar. Tem alguns princípios ativos, e eu tenho uma planilha sobre isso, que eu tenho todo organizado os princípios ativos que podem ser utilizados pela manhã. Se eu não me engano, as alunas do curso Fórmula Home Care tem isso, tá? Vou só abrir aqui, peraí. Se eu não me engano, as alunas do curso Fórmula Home Care têm esse, tá? Princípios ativos que podem ser utilizados pela manhã e princípios ativos que não podem ser utilizados pela manhã, princípios ativos que podem ser usados em gestantes, lactantes, etc, tá? O que acontece? O ácido tranexâmico, até vou pegar ele para vocês aqui, ó. Eu não utilizo nenhum tipo de ácido, nem na rotina diária, muito menos pela manhã, tá? Na ficha técnica dele, ó, ele diz aqui, pode ser utilizado durante o dia? Pode. A questão é, qual é o pH desse produto que você está utilizando? Isso aqui responde para mim. Independente do que esteja na ficha técnica do princípio ativo, eu sempre vou analisar com o que ele está combinado naquela formulação e qual é o pH dele. O ácido tranexâmico, ele até tem uma faixa de pH bem estável ali, ok? Mas você precisa entender qual é o pH desse produto. Muitas vitaminas C, elas trazem ali que podem ser utilizadas diariamente. Porém, quando você vai tirar o pH daquela vitamina C, ela está em um 2,5, 3,5, 4, muitas vezes não pode ser usada diariamente, nem pela manhã. A mesma coisa o ácido tranexâmico, por mais que na ficha técnica dele esteja lá, pode ser utilizado pela manhã. Qual é o contexto? Isso aqui responde para mim, qual é o contexto? E já assim, a minha prática clínica, trazendo para vocês aqui, e é a forma como que eu ensino as nossas alunas também, nenhum ácido pela manhã e nenhum ácido na rotina diária dessa paciente, salvo raras exceções em que a gente precisa fazer uma estimulação diferente, etc, tá? Cicatriz de acne, acnes mais inflamatórias, com nódulos e etc, aí é outra pegada, tá?
mas na rotina diária ali, principalmente para manutenção, não, tá? Marcela, pelo curso Fórmula Home Care, tá bom, Marcela? Quero começar a criar a minha linha de skincare, por onde começa? Curso Fórmula Home Care, tá? Dessa maravilhosa, fazia tempo que eu não via você aqui, Dessa maravilhosa. Nem na rede vizinha lá. Grazi, como sugerir troca de produto para paciente quando o que ela tem não é bom para a pele e o produto está cheio? Ótimo, vamos falar sobre isso. Essa semana passada, eu atendi uma paciente que ela veio com uma necessaire cheia de produtos, tá bom? Ali naquela necessaire tinha produtos muito bons, tá? De marcas boas, composições boas. E tinha produto com uma composição assim, ó, terríveis, tá? E aí, o que ela estava tentando tratar ali? Acne. Só que ela já estava com uma sensibilidade, estava começando a dar dermatite aqui no meio da testa, tudo pelo uso incorreto de produtos cosméticos e o excesso de produtos cosméticos. Uma regra que vocês podem levar com vocês ontem eu ainda estava lembrando sobre isso, né? Nada que é de vez em quando vai ser prejudicial. Grava isso que eu tô falando para você. Nada que é de vez em quando vai ser prejudicial, seja na alimentação, seja na suplementação, seja no skincare, nada que é de vez em quando vai ser prejudicial. Ou seja, se ela tem um sabonete lá que é terrível, lotado de ácidos, 13 tipos de tensoativos, qual é o sentido disso? Ela não vai utilizar aquele produto todos os dias. Nós vamos direcionar aquele produto para ser utilizado de 2 a no máximo 3 vezes na semana. 2 ainda, se você pegar um produto que é muito terrível, 2 vezes na semana. Ou direciona aquele produto para o marido, para o noivo, para o namorado, por exemplo. Então, se eu pego um sabonete que eu, por exemplo, né? A gente sempre tem aquela clássica pergunta: olha, quanto que seria confortável investir no skincare agora no tratamento por mês, né? E aí vocês vão ouvir os mais diversos variados valores possíveis, né? 100, 200, 500 e aí infinito, né? Quando a gente tem um orçamento limitado, eu tento aproveitar ao máximo aqueles produtos da paciente para ela comprar realmente o necessário. Por pior que seja o sabonete, pessoal, o que você vai pedir para ela? Utilizar menos, então elas utilizam muito, né, muita quantidade daquele sabonete. E aí o que eu faço para elas? Ó, é 10 centavos de sabonetinho. Aí dá uma diluída ali com um pouquinho de água e tira o sebinho do rosto. Não esfrega muito a pele com ele e não higieniza com água quente também, tá? Aqui você já solucionou o problema do sabonete. Se ela tem um pouco mais de recursos financeiros aí, você pode direcionar esse produto para o esposo dela, marido, noivo, enfim. Mas eu sempre tento aproveitar na rotina dela mesmo, tá? Se é algum hidratante famoso aí, eu sempre tento entender o quanto aquele produto pode ter ali de um valor emocional para paciente, por exemplo, tá? Muitas vezes aquela paciente ela foi viajar para fora, foi o primeiro produto caro que ela comprou. Muitas vezes era um produto que ela sonhava em comprar de alguma influencer, isso acontece, tá bom? Então você precisa entender qual é o valor emocional daquele produto para sua paciente, ou se ela só comprou porque ela quis mesmo, que ela não entende nada e falaram para ela que era bom. Então você precisa entender o contexto. Se daqui a pouco, pensa você está falando com uma paciente que ela foi viajar, comprou o primeiro produto caro dela e o produto é terrível, horroroso, né? Tem uma péssima composição e aí você fala para ela, olha, esse produto aqui é uma porcaria. Você jogou o seu dinheiro fora e você vai ter que jogar esse produto na lata do lixo. Já pensou você falar uma coisa dessa? Você acabou com a paciente ali. E então, o que a gente precisa fazer? Ter um pouco de jogo de cintura ali naquele momento. Olha, esse produto aqui, a gente pode estar direcionando ele, entender o valor emocional para a paciente, primeiro de tudo, tá? Para cuidar as palavras ali. E de ter um jogo de cintura. Olha, esse produto aqui, você pode estar direcionando aqui 1, 2 vezes na semana. Começa a utilizar na segunda e na sexta-feira. Se é um produto muito ruim, realmente, que às vezes a gente pega, né? Começa a direcionar para pescoço e colo, começa a direcionar para cotovelos, né? Você vai direcionando aquele produto de uma forma diferente para a paciente ali, tá bom? Mas eu sempre tento encaixar os produtos que ela tem na rotina dela para quando eles terminarem de fazer a troca. Isso aumenta a confiança da paciente com você, estreita muitos laços ali. Salvo exceções que os produtos realmente são assim terríveis, aí a gente tenta direcionar para outros locais, tá? Mas ultimamente eu tenho conseguido encaixar todos ali. Quando terminarem, a gente faz a substituição.
O produto principal, que não tem substituição, e eu sempre digo isso, é o produto de tratamento, tá bom? Que é o creme, pode ser o hidratante, o sérum, enfim. O produto principal, para mim, não tem substituição. É ali que tá o tratamento dela. O sabonete, por pior que ele esteja errado ali para a pele da paciente, ele não vai estar causando toda aquela disfunção. A gente consegue levar aquele camarada mais um tempinho ali se você souber equilibrar os danos dele no seu produto principal, tá bom? É... Grazi, comenta da reabertura. Ah, o Silvinho lembrou de uma coisa importante aqui, ó. Comenta, Grazi, comenta da reabertura. Realmente, gente, hoje eu falei pra vocês, né? Vocês não me ouvem. Eu falei, olha, eu tenho certeza que a gente vai encerrar. Nós encerramos na quarta-feira de novembro. Eu falei assim, eu tenho certeza que amanhã de manhã vai estar o meu direct vocês lá, pois dito e feito, né? Muitas meninas ao final do dia de quarta-feira ao final do dia de quinta-feira, mandaram um print da agenda delas. Olha, eu tava atendendo, eu me passei no pagamento. Graças, essa semana foi intensa, eu não consegui, me perdi aqui, acabei não recebendo os teus conteúdos, me passei na data. Olha. Eu falei assim, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Na quarta-feira, que é hoje, tá bom? Nós vamos estar abrindo aqui a partir das 10 horas até as 23 horas do dia de hoje novamente as inscrições para Black, última oportunidade real, tá bom? Para quem imprimiu o boleto e não pagou a primeira parcela, vai lá, imprime o seu boleto de novo com a minha equipe e paga, porque depois de hoje não vai ter, tá bom? Solicitar link de pagamento é hoje também, amanhã nós não vamos estar enviando, certo? Então hoje vocês terão a oportunidade de entrar aproveitando aí os 4 cursos, acesso vitalício pelo preço de um único curso, hoje até às 23 horas, certo? Dúvidas que vocês tiverem em relação a isso, me chama por direct, tá bom? O curso Fórmula Home Care está na Black ainda? Sim, está nesse combo da Black que entra o curso Fórmula Home Care, que é o nosso curso sobre cosmetologia, entra o curso Fórmula Peeling ID, que é sobre peelings químicos personalizados, o curso Lume, que é sobre limpeza de pele com olhar da estética integrativa e cosmetologia personalizada, e finanças para a área da estética, tá bom? Todos com acesso vitalício. Já compartilhei muitos resultados, já tem muitas meninas aplicando os conteúdos que estão assimilando dentro dos cursos agora, ainda em dezembro, tá? E para as meninas que compraram lá início de novembro, elas já estão assim, ó, voando, tá bom? Última oportunidade aí para vocês. Ó, Desta, estou sumida das lives mesmo, mas agora sou uma sabidona vitalícia. Ai, Desta, maravilhosa! Bora pra cima, arrasou, tá bom? Mas comecei assistindo pelo Peeling ID. Eu ia te dizer exatamente disso, Desta, porque você já foi do Fórmula Home Care, eu acho, né? Vai direto pro Peeling, vai te trazer, completar ainda mais essa bagagem aí, principalmente de prática clínica. Nós teremos as aulas de boas-vindas que eu vou auxiliar melhor vocês nessa questão, tá? Rosa Miranda, Rosinha Miranda, eu tô esperando você aqui, tá bom? Você tá em todos os cafés aqui comigo. Tá faltando você na minha comunidade, Rosa. Olha aqui, Rosa, eu vou te pegar aí, hein? O pessoal vai colocar para vocês aqui nos comentários, tá bom? Mas é 1997 à vista ou 12 vezes já não lembro aqui agora, gente, minha cabeça de manhã. O pessoal coloca para vocês aqui nos comentários, tá? Mas me chama por direct, assim que nós finalizarmos aqui a live, me chama por direct que eles passam o valor parcelado para vocês, tá? Mas é 1997 à vista ou o valor parcelado ali, tá bom? O pessoal coloca para vocês aqui, ó. Essa mesmo, Grazi, Rosinha, o Rosa Miranda. Se você não está nos grupos, porque o link de compra ele será enviado pelos grupos de WhatsApp, tá bom? Se você não estiver, você me chama aqui por direct, tá bom? Que a minha equipe entra em contato com você ali, tá? Respondido aqui, vamos para mais uma, tá? Essa é boa. Tem várias boas ali, como eu falei para vocês, mas essa é boa. Ó, acne. Calma aí. Acne após tirar Mirena seria, né? E melanose resistente. Tá, Thaís, vamos por partes aqui, tá bom? Sim, quem perguntou aqui, doutora
Inara, sim, alunas, para quem é ou já foi minha aluna, tem valor diferenciado, tá bom? Chama a minha equipe aí, ou aqui, ou me dá um alôzinho por direct aqui, que eles entram em contato com vocês, tá bom? Acne após tirar Dilmirena e melanose resistente. A gente precisa entender que há quanto tempo aquela paciente ela já vinha Cailena, tá? Dilcailena e melanose resistente, beleza? Há quanto tempo aquela paciente já vinha tomando pílulas anticoncepcionais? Geralmente essa paciente ela vem tomando já desde quando ela era bem novinha. Aí fez a transição para o DIU, né? A não ser que seja a nova geração. A nova geração já foi direto para o DIU, né? Cada vez que você faz uma troca, seja de pílula anticoncepcional, seja de qualquer método contraceptivo, você tem uma gangorra hormonal acontecendo dentro daquele organismo. Ali, cada um tipo de método contraceptivo vai ter mais ou menos hormônios de alguma família específica, e isso causa diversas disfunções no nosso organismo. É realmente uma gangorra que acontece. Quando a paciente ou ela coloca o DIU ou ela tira o DIU, ela vai passar por esses picos hormonais. O organismo ele está acostumado a receber uma alta carga sobre uma alta carga de algum componente, certo? De progesterona, uma dosagem mínima de testo, enfim, ele vai regulando, ele está acostumado a receber aquilo ali. Do nada você tira aquilo do organismo. Ele vai levar um tempo a reorganizar a casa, a entender o que ele precisa voltar a produzir, o que ele precisa voltar a produzir, qual é a quantidade, é muito, é pouco, ele ainda está entendendo tudo isso, porque isso é do nada. Então é muito comum, as pessoas tiraram o DIU, no mês seguinte, pum, né? Ou colocaram ou tiraram, enfim, a pele passa por um processo ali de quadro de acne, às vezes até algum tipo de hiperpigmentação. E isso é proveniente dessa gangorra. Isso você precisa explicar para a sua paciente. Olha, a gente vai entrar com tratamento de uso tópico. O ideal seria acompanhamento com uma nutri também, entender por quê. O erro que muitos profissionais cometem, muitas vezes, é pedir ali para a paciente, vamos pedir aqui prescrição de exame de sangue, certo? Aí vai analisar aqueles exames de sangue, gente, não tem como você analisar fatores hormonais ali de pacientes que fazem uso de método contraceptivo. Não tem, porque aqueles exames ali, eles vão estar alterados devido ao método contraceptivo que ela escolheu. Não tem como. A sua progesterona tá desregulada, a testosterona... Gente, é óbvio, entendeu? Você tem que ir por outros mecanismos, entender ali como que tá a taxa de minerais e vitaminas, como que tá a glicose, como que tá o perfil inflamatório. Você tem que ir por outros mecanismos, não pela questão hormonal, porque é óbvio que nos exames vão estar alterados porque ela faz uso de método contraceptivo, tá? Então, né, nesse tipo de tratamento, você precisa... Tem uma coisinha na minha boca aqui, tia. Nesse tipo de tratamento, você precisa deixar bem específico para sua paciente que isso é normal do organismo, que você vai sim entrar com alguma coisa, alguma ação. Ai, troquei de tela aqui, parou de gravar lá. Hein? Alguma coisa mais específica, topicamente, e também tanto de skincare quanto no consultório para acelerar esse processo de cicatrização. Mas ela vai precisar aí de uma equipe multidisciplinar, principalmente de uma Nutri, para regular essa base alimentar, para que consigam controlar essa disfunção, tanto do colocar ou do tirar o DIU ali, tá bom? Ainda não consegui tirar esse negócio daqui, tia. Hein? Que agonia. Tá bom? Então, isso você precisa deixar claro ali na sua consulta. E muitas pacientes não sabem. Olha só, esse é um dado interessante, é de artigo científico, tá? Para normalizar esse organismo, tanto de colocada quanto da retirada do DIU, esse organismo ele leva de 3 meses a 3 anos para normalizar, principalmente da retirada. Olha que louco isso. Sabe o que acontece? É muito comum e muitas pacientes estão percebendo isso agora. Tanto a pílula, pessoal, quanto o DIU, eles acabam silenciando muita coisa no nosso organismo. Quando você para de fazer o uso desses métodos contraceptivos, o seu organismo ele vai voltar a entender o que ele precisa fazer e funcionar da forma como ele deveria.
Muitas pacientes começam a tomar a pílula anticoncepcional ou resolvem colocar o DIU para controlar um quadro de acne. Mas o que nós precisamos entender aqui é que a acne ela é um pedido de socorro do organismo. Entende isso? A acne, ela é um pedido de socorro do organismo. Existe ali uma inflamação. A pele é um órgão de comunicação. Ela está comunicando que tem alguma coisa disfuncional dentro do organismo. O único jeito do nosso organismo se comunicar é com dor ou é através da pele. É o único jeito. Muitas pacientes começam a tomar Roacutan para tratar o caso de acne sem entender a causa daquela acne, que muitas vezes é uma deficiência de ferro, de magnésio, de outras vitaminas, de outros minerais, é excesso de glicose, tá com o processo de rins, fígado ali completamente intoxicado e inflamado, e por isso a acne está acontecendo. É o Roacutan? Muito pelo contrário, o Roacutan vai virar a casa mais ainda de ponta cabeça. Ele vai tratar o sintoma, mas ele não está agindo na causa daquela disfunção, e assim são as pílulas anticoncepcionais, os métodos, o DIU também, entende? Então, a acne, pessoal, ela é um pedido de socorro. O que ela está acontecendo ali? Ela está querendo informar alguma coisa e a gente precisa investigar para encontrar a causa daquela acne, tá entendendo? Então, a acne, eu adoro tratar acne, tá? Eu prefiro tratar acne do que melasma. Amo tratar acne, tá? Porque cada paciente com acne, ela vai te trazer um novo sentido daquilo ali. São novas perguntas, uma nova linha de raciocínio, uma nova causa. É uma disfunção, obviamente, multifatorial, tem muitas coisas envolvidas ali, um dando gatilho para o outro, e até você encontrar ali, não, é aqui, ó, certeiro, pá, 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 que não é Roacutan, e muitas vezes não é silenciando aquela disfunção com uma pílula anticoncepcional, por exemplo, tá bom? Sobre a melanose resistente, ela pode estar com uma recirculação aí de estradiol dentro do organismo, tá? Aí tem que avaliar junto a saúde intestinal dela. Tá conseguindo fazer o processo de evacuação? Ou esse organismo que era para ele estar eliminando, né, de toxinas e o que não era interessante, ele está reabsorvendo tudo isso e colocando de volta para circular no organismo. Então, esclarecidos, né? Mas são perguntas que nós temos que fazer aí para as nossas pacientes, beleza? Até passei do meu horário aqui, meus amores, viu? Só como é melhor, assim, as perguntas, que daí a gente mata tudo de uma vez só, né? Ainda ficaram muitas perguntas ali, eu quero ver se daqui a pouco eu gravo um vídeo só para o YouTube respondendo elas, ou a gente faz outro episódio daí também, só de perguntas aqui para vocês, tá? Vocês gostam de lives assim? Marcela, Grazi, o que você acha de ozonioterapia para acne e melasma? Gosto, depende do contexto, né? Tem produtos à base de ozônio também, depende da composição, depende do contexto, do protocolo que está sendo aplicado e etc. Nunca é a terapia, e sim o contexto de tudo, né? Mas para paciente que está desconfortável com o surgimento de muitas acnes devido ao distúrbio hormonal. Li, coloca seu nome aqui para mim, tá? Mas eu vou falar pelo início ali. Li, muitas pessoas colocam na mesma caixinha distúrbio hormonal. Qual é o hormônio? Qual é o hormônio? Tem muitos dentro do organismo. Não é assim, ela sabe que é acne hormonal. Qual é o hormônio? Esse é o ponto. Porque ela tá com acne aqui na mandíbula, ela tá com acne na bochecha, acne hormonal. Qual é o hormônio? E isso é um endócrino que vai tratar, uma gineco, geralmente endócrino, né? Junto aí de uma nutricionista, e você vai entrar com o tratamento tópico, às vezes vai contribuir com nutricosméticos ali também, mas qual é o ponto? Já teve pacientes, né? Eu sempre que eu trato caso de acne, eu sempre pergunto, né? Qual é a tua expectativa em relação ao tratamento? Qual é a tua expectativa em relação ao tratamento? Aí a pessoa vai dizer assim, eu tenho um casamento daqui a 3 meses. Eu vou dizer, amigo, como é que você quer? Muitas vezes a pele está virada do avesso. Mas olha, a gente vai melhorar bastante, mas para um período assim tão acelerado né, nesse tanto que você quer, o ideal para você é realmente daqui a pouco entrar com outros recursos aí. Em pouco tempo eu não vou conseguir. Às vezes consigo, mas a gente não tem como prever um resultado, entendeu? Posso dar uma previsibilidade, mas geralmente de acne eu dou de 4 a 6 meses, um ano, dependendo. Nos primeiros meses entrega o resultado? Entrego, mas o tratamento completo ele vai exigir um pouco mais de nós. Então, qual é a expectativa do paciente em relação àquele tratamento?
Ah, ela tá muito desconfortável com as acnes, ela já foi em vários profissionais, ela já identificou a causa daquela disfunção, já está ali fazendo acompanhamento com nutri, com endócrino também, acompanhamento com você. Aí é opcional da paciente se ela quer ou não tomar um Rocutan. Eu sempre coloco o meu ponto de vista ali, né, para ela, deixando de uma forma mais ampla para que ela tome essa decisão sem interferir. Eu não posso chegar para a paciente e dizer o seguinte: ah, o melhor é você não tomar. Quem sabe do emocional dela e da peça, da autoestima dela, é ela, tá entendendo? Ela já. Agora, se essa paciente ela não investigou a causa, nunca fez um exame de sangue, não tem acompanhamento com nutricionista, foi na gineco em 1950, tá com a casa toda errada, chega no consultório e diz assim: ah, eu tô pensando em tomar Rocutan. Você diz assim: amiga, bateu a cabeça na quina, tá maluca? Não. Vamos iniciar pelo básico que funciona. Muitas vezes ajustando a alimentação, esse quadro ele já é controlado. Muitas vezes, né, fazendo ali o básico que funciona do skincare, esse quadro ele já é controlado. Agora, qual é o contexto? Tá entendendo? Então, só para trazer para vocês um pouco mais de conduta aí, tá? Buenas, meus amores. Aqui para vocês, ó. Hoje, a partir das 10 horas até as 23, tá bom? Vagas da nossa Black abertas novamente, somente hoje, somente hoje. Opções de pagamento para vocês, Pix, 2 cartões, boleto parcelado, todas as formas de pagamento disponíveis para facilitar a sua entrada. Essa oferta ela nunca mais vai se repetir real. Não conte com isso. Ah, porque não conte com isso, não vai mais se repetir, beleza? Esse é o momento de vocês fazerem parte aí da nossa comunidade, quem ainda não é. Se você deixa eu passar todas as datas aí, esse é o momento de você fazer parte da nossa comunidade, tá? Quem não está nos grupos de WhatsApp, me dá um alô pelo direct aqui assim que nós finalizarmos aqui a live, que eu peço para minha equipe entrar em contato com você. Já coloca ali o seu nome e o seu telefone, que eu já passo direto para minha equipe ali, tá bom? Amores, que vocês tenham uma quarta-feira iluminada, abençoada, muito próspera, que os bons anjos coloquem a mão sobre vocês, sobre o negócio de vocês, sobre a família de vocês. Abram todas as portas aí da prosperidade e que o nome de vocês esteja entre os nomes mais relevantes do nosso mercado. É isso que eu desejo para mim todos os dias e é isso que eu desejo para você todos os dias, tá bom? A Dessa colocou aqui, ó, quem não está só entra. Vale cada centavo do investimento. E vale trazer para vocês que mais de 70% dessa turma da Black já são ou já foram nossas alunas, tá bom? Maravilhosas, amo vocês. Ótima quarta-feira aí. Beijo.